São Francisco de Assis cometeu heresia. É o que diz Elvis Cruz, um protestante, que afirma que São Francisco incorreu em heresia por causa da sua conhecida frase: pregue o evangelho. Se necessário, use as palavras. Será que São Francisco cometeu heresia? Ou é mais um achismo protestante que devemos refutar? Fique comigo depois da vinheta. Amor à Imaculada sempre, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano, é uma alegria receber você neste canal aqui, que também é seu. Então, se é seu também, evangelize comigo, clique agora em curtir, dê um like nesse vídeo, é muito importante, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Hoje vamos responder ao Elvis Cruz, que afirma que São Francisco de Assis incorreu em heresia por causa daquela conhecida frase: pregue o evangelho em todo momento, se necessário, use as palavras. Vamos analisar o contexto da fala de São Francisco e os argumentos do protestante Elvis Cruz para acusar São Francisco de Assis de heresia. Antes, quero convidar você que não fez isso ainda a fazer uma doação para o nosso canal. Caso você já tenha feito e ainda queira nos ajudar mais, faça uma doação de qualquer valor para que nós possamos continuar o nosso apostolado. Sem mais delongas, vamos colocar na tela a fala do Elvis Cruz. São Francisco de Assis, ele disse: pregue o evangelho em todo tempo, necessário use palavras. Ele tirou isso aí do primeiro capítulo de Heresias, porque isso não está na Bíblia. Não, nós lemos que Deus ele se utiliza da palavra. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então a palavra, na verdade, ela precisa de palavras, ela tem sujeito, verbo, predicado. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Vamos então aqui analisar a fala dele. Vocês ouviram muito bem o que ele pensa e o contexto desta história que gera essa célebre e conhecida frase, né, de São Francisco de Assis. Uma frase muito importante para o cristianismo. Por quê? Porque a nossa vida precisa ser reflexo daquilo que nós cremos. Sim, eu posso testemunhar a Jesus Cristo e seu evangelho pelos atos, pelas ações, e não apenas pelas palavras. É isso que está em 1 João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, amai-vos uns aos outros, não com palavras, mas com gestos concretos. Ora, a palavra, a pregação, o audível é importante, mas nós precisamos nos recordar que a minha vida dá testemunho daquilo que eu prego com a minha boca. Senão, é totalmente um equívoco, é discordante aquilo que eu prego e aquilo que eu faço com a minha vida. Mas o contexto é o seguinte: São Francisco de Assis um dia foi indagado por um de seus filhos espirituais e esse filho espiritual faz um pedido a São Francisco. Eu posso pregar o evangelho com você hoje? Então São Francisco fala assim: pode, vamos pregar o evangelho. Eles saem logo de manhãzinha. Manhãzinha é muito mineiro, né? De manhãzinha. De manhã. Então eles saem para pregar o evangelho. E São Francisco entra na casa das famílias, dos necessitados, visita os doentes, abraça os doentes, escuta as lamentações, é ali solícito, é ali acolhedor, né? E diante daquilo, o discípulo no final do dia falou: nós somente abraçamos as pessoas, nós somente ouvimos, nós não falamos nada. Né? E São Francisco disse: pregue o evangelho a todo tempo. Se necessário, use as palavras. E aí nós temos também uma frase conhecida de São Francisco que vai dizer que a minha vida pode ser o único evangelho que alguém vai ler. Né? Os protestantes ficam tão preocupados com a sola escritura, com aquilo que está escrito, com aquilo que se pode ler, e nessa hora aqui está rejeitando, né, sobretudo, o testemunho. Né? E Cristo nos pede para pregar também com o nosso testemunho, com a ação, e não só com aquilo que está escrito ou com aquilo que nós falamos, mas sobretudo com aquilo que nós somos, com aquilo que nós praticamos, né? Com o nosso testemunho. Se você pesquisar na sua Bíblia, você vai encontrar 161 vezes, né, a palavra testemunho. Vou mostrar aí para vocês na tela. Ó. A palavra testemunho aparece
161 vezes na Sagrada Escritura. No Novo Testamento, né, só no Novo Testamento, 93 vezes. Então o testemunho nem sempre é só pela palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que as obras que ele fazia dava testemunho dele, né, diante do Pai, dava testemunho dele. Isso está lá em João 10, 25, né, onde o texto é bem claro para nós. Vamos ler aí, ó, versículo 25, isso, versículo 25. Jesus respondeu-lhes: eu vô-lo digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. É o próprio Jesus falando, olha, a ação, a obra também dá testemunho do meu evangelho. Né? Então, se você quer ser um homem e uma mulher do evangelho, lembre-se, muitas vezes não vai ser aquilo que você diz ou fala, mas aquilo que você testemunha com a sua vida. Né? Aquilo que as pessoas enxergam em você, aquilo que você faz. Porque uma coisa é eu pregar, outra coisa é eu fazer. E outra coisa é ouvir a palavra. E uma outra coisa é cumpri-la. É isso que nós temos lá em Tiago 1, 22. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. É o versículo 22 do capítulo 1, né, de Tiago. Então nós precisamos entender que uma coisa é eu pregar, outra coisa é eu agir conforme eu prego. A pregação é importante? Sim. Ele faz uma confusão, né, de palavras que podem ser ouvidas, ou seja, palavras audíveis, viva voz, que nós católicos amamos isso, a tradição, a pregação, nós amamos isso. Lucas 10, 16, quem vos ouve, a mim ouve. Mas não é somente isso, eu preciso dar testemunho com a minha vida. Fé e obras, Tiago, capítulo 2, versículo 17. Aliás, o livro de Tiago, quando ele é citado, os protestantes têm até pesadelo, não é mesmo? Inclusive, o senhor aí, Elvis Cruz, inventa um tal de livro de heresias, capítulo 1, versículo 1, para fazer um sarcasmo com São Francisco. São Francisco, para quem não sabe, ele é um homem que mudou a visão da igreja, né, com os conselhos evangélicos, a castidade, a obediência, a pobreza. Um homem que viveu em prol dos pobres, um homem que viveu em prol da missão, um homem que foi um homem de atos e não apenas de palavras. Né? Ele era um exímio pregador? Era, mas sobretudo ele era alguém que agia com a sua vida conforme aquilo que pregava. E incorrer em heresia, fica tranquilo, São Francisco não incorreu. Heresia é esse tipo de fala, né? Onde as pessoas gastam tempo nos seus cultos para atacar a fé dos outros, citando inclusive os santos da Igreja Católica. É muito simples, compare a vida dos santos, veja se eles perdiam tempo, né? Falando mal das pessoas, atacando a religião dos outros, gastando tempo, ao invés de falar de salvação, eles falavam, por exemplo, contra aquela ou aquela religião. Não, os santos não faziam isso. Eles ficavam focados muitas vezes na ação pura do evangelho. E nós católicos acreditamos muito nisso. Né? Que não adianta eu só dizer assim, eu creio em Jesus Cristo. A minha vida precisa ser reflexo dessa profissão de fé que eu faço. E é isso que São Francisco fazia com a sua vida. Então não há heresia na fala de São Francisco de Assis. Provamos aqui, João 10, 25, Jesus vai falar que as obras que ele faz dá testemunho dele. Tiago 1, 22, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvinte. Né? Nós mostramos aqui isso para vocês. 1 João 3, 18, amai-vos uns aos outros, não com palavras, mas com gestos concretos. Ora, se a premissa da pregação do Evangelho é o próprio Cristo, e Cristo é Deus, e Deus é amor, a premissa da pregação do Evangelho é o amor. E a palavra vai dizer por meio do autor sagrado, em 1 João 3,18, amai-vos uns aos outros, não com palavras, mas com gestos concretos. Eu fico muito preocupado com esse tipo de pregação, né? Será que eles estão achando de verdade que a única evangelização que nós podemos fazer é com o microfone? Vamos trabalhar, minha gente, vamos fazer caridade, vamos ajudar quem precisa, vamos visitar os doentes, até porque quando Cristo cita o Antigo Testamento e ele vai falar que o Espírito Santo está sobre ele, né? Ele cita Isaías 61, o Espírito do Senhor repousa sobre mim e me levou a levar a boa nova, a anunciar a boa nova aos cativos. Mas aí ele fala ali dos prisioneiros, ele fala de visitar os doentes, os enfermos e aqueles que estão perdidos, né? Isso também é pregar o evangelho, a ação, o testemunho, né? O agir, a obra é importante. E não somente a falácia, não é mesmo?
Então ficou aí um vídeo muito curto, mas muito direto em resposta ao senhor Elvis Cruz. Lembrando aqui que sempre respondemos ao tema e não à pessoa. Você gostou desse vídeo? Por favor, agora é muito importante nessa fase aqui do vídeo. Clica aí em curtir, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações. Copia aí o link agora para que daqui a pouquinho você já envie para outras pessoas. Sim, o vídeo ainda não acabou. Eu tenho uma notícia aqui para você que vai assistir este vídeo. Então no dia de hoje, nós faremos também uma live com Will Oliveira, o ex-pastor adventista, pelo que eu me recordo, mas um homem que está agora fazendo um bem muito grande para o reino de Deus, já que professou a fé católica, né? Se declarou católico, é um ex-pastor protestante. Estarei no canal dele. O link, né, para esse momento de partilha já está aqui na descrição do vídeo. Basta você já copiar também e anotar. E caso você esteja assistindo esse vídeo no futuro também, já clique lá no link que está na descrição e veja esse bate-papo aí muito interessante, que tem tudo a ver com o vídeo de hoje. Vamos falar aí de ações, de pregação, da nossa missão, do nosso ministério de diácono, e ali conversar com o Will de Oliveira, esse grande catequista católico. Uma alegria então, estamos juntos, eu espero vocês, será às 21 horas, é horário de Brasília. E caso você já esteja assistindo no futuro, basta você ir lá na descrição do vídeo e assistir esse bate-papo aí com o pastor Will, ex-pastor Will Oliveira. Nossa, falar pastor, ele vai brigar comigo. O ex-pastor Will Oliveira. Mas né? É um pastor de almas, é um catequista, é um homem de Deus, um católico autêntico que ama Nossa Senhora. Então eu espero você também neste maravilhoso evento. Basta você clicar lá no link que está na descrição. Obrigado você que acompanhou até aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esqueça, sempre, todos os dias, de segunda a sexta, provavelmente nós postamos aqui novos conteúdos. Deus abençoe, amor à Imaculada, sempre.